Oi, turma. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre imuno e hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente daquelas últimas que nós vínhamos fazendo. Mas depois eu vou passando algumas orientações para vocês como que vão ficar ainda as outras semanas, tá? Na verdade, mais uma semana, além dessa que nós iniciamos, tem mais uma semana que vem. Bom, eu não sei se vocês estavam com saudade de mim, estavam com saudade da minha voz, mas hoje vai aí um tostão da minha voz para vocês sobre imunologia. Vamos falar de imunidade inata. Os primeiros eventos que acontecem após a entrada do micro-organismo para o interior do corpo. Lembrando vocês, quando eu falo nosso, não esqueçam que eu estou falando do nosso ser humano e estou falando do nosso também animal. Bom, esse slide aqui dispensa comentários, né? Vocês já trabalharam esse slide apresentando um resumo, vocês fizeram uma prova com infográfico sobre esse slide, onde antes do micro-organismo ter acesso ao interior do nosso corpo, ele tem barreiras naturais que fazem a defesa do nosso corpo. Como o nome já diz, barreiras naturais. E, inclusive, vocês estão vendo aqui que para que um micro-organismo tenha acesso ao interior do nosso corpo, ele precisa, então, superar estas barreiras naturais. Não é fácil superar essas barreiras, mas uma vez superada, uma dessas barreiras ou todas essas barreiras, o micro-organismo tem acesso ao interior do corpo. E uma vez dentro do corpo, é necessário nós partirmos para a eliminação desse micro-organismo, como nós já discutimos em sala de aula. Todos os pontos que nós vamos trabalhar durante esse momento nosso de imunologia é o organismo eliminando o patógeno. Nós vamos mostrar quais são os caminhos que o sistema imunológico usa para eliminar o patógeno de dentro do organismo. Vou abrir um parênteses, mas nós já sabemos, nós já discutimos que muitas vezes o micro-organismo ele não é eliminado, o organismo hospedeiro passa a conviver com este agente infeccioso e eles levam uma vida juntas, ou em algumas situações, como nós falamos, o organismo hospedeiro sucumbe à morte. Por quê? Não quis viver junto com aquele agente infeccioso. Tá? Mas o ponto principal nosso a partir desse momento é entender como o sistema imunológico elimina todos os micro-organismos que passam pelas barreiras naturais e estão dentro do organismo. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui vários passos e depois eu faço um comentário geral. Prestem bem atenção no que está acontecendo nestes slides. Na região externa, nós vemos um ponto preto. Esse ponto preto é o agente infeccioso, que vai superar uma barreira natural e vai para dentro do corpo. E o que vocês veem na parte interna? Um círculo vermelho está relacionado com o vaso sanguíneo. Vocês estão vendo um círculo verde com vários grânulos pretos dentro. Esse é o mastócito. A célula que vocês observam em cor amarela é a nossa célula dendrítica. E a célula que vocês estão vendo com cor verde, inclusive o núcleo é verde também, ela é o nosso macrófago. Olhem o que vai acontecer neste momento. Uma vez que o micro-organismo consegue superar uma daquelas barreiras, ele está dentro do corpo. E dentro do corpo ele vai encontrar tudo o que ele precisa para poder se multiplicar. Alimento, temperatura, ou simplificando, ele encontra fatores físicos e fatores químicos importantes para o seu crescimento, como vocês puderam ver nas etapas que aconteceram durante, ou melhor, após a entrada do micro-organismo para o interior do corpo. E vocês puderam perceber também que a primeira célula que dá um combate frente a esses agentes infecciosos, quando eles têm acesso ao interior do corpo, é a célula dendrítica. A célula dendrítica fagocita, uma das propriedades dela é fagocitar o agente infeccioso, processar o agente infeccioso e levar esse agente infeccioso processado até o linfonodo ou baço.
Muito bem. Então, vocês puderam perceber que a célula dendrítica saiu desse cenário. Só para nós nos situarmos. Um micro-organismo, quando tem acesso ao interior do nosso corpo, ele se depara com 3 células do sistema imunológico que já fazem parte constitutivamente do tecido: mastócito, célula dendrítica e macrófago. Uma vez que o micro-organismo tem acesso ao interior do corpo, ele já se depara com essas 3 células de defesa. E o seu processo, o processo de eliminação do micro-organismo começa nesse momento. E tudo isso que nós começamos a demonstrar para vocês está relacionado com a resposta imune inata. Isso está pronto já. Está esperando a entrada do micro-organismo para fazer a destruição desse micro-organismo que teve acesso ao interior do corpo. Nesse segundo momento, vocês estão vendo agora que o macrófago também começou a desempenhar o seu papel, que é a fagocitose. Nós podemos observar que ele fagocita 2 patógenos. Ele está agora desempenhando seu papel, que é fagocitar todos aqueles agentes infecciosos que estão dentro do corpo. Só que vocês vão ver que só a fagocitose não é suficiente para que ocorra a limpeza do tecido, que ocorra a destruição desse micro-organismo. Então, esse é um outro detalhe importante que nós precisamos entender. O sistema imune, ele trabalha com células e moléculas. Nessa primeira etapa, após a entrada do micro-organismo, nós vimos 2 células trabalhando. São as células dendríticas, que têm a função de fagocitar e levar o patógeno até o linfonodo ou até o baço, até o baço. E vocês viram também o macrófago fazendo o seu papel, a sua função, que é a fagocitose. Perfeito? Muito bem. Agora, não só células do sistema imune, como também moléculas vão fazer parte desse processo de defesa. Tá? Nesse momento, o que nós estamos observando? O mastócito, célula, para controlar o agente infeccioso que teve acesso ao interior do corpo, ele degranula, libera os conteúdos que estão, o conteúdo que está dentro do seu citoplasma, dentro desses grânulos que estão no citoplasma. Nesse momento, ele está liberando nesse tecido, nesse local onde ocorreu o processo infeccioso, onde o micro-organismo teve acesso ao interior do nosso corpo, ele está liberando histamina. Aqui tem 2 pontos importantes. Mastócito trabalhando. Função dele, liberar histamina no local onde houve o acesso do micro-organismo. No lugar onde o micro-organismo está. E agora uma segunda função, um segundo papel, é a função da histamina. O que a histamina vai fazer? Vai fazer uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade capilar. Vocês puderam perceber que o vaso sanguíneo ele saiu de um tamanho que era menor e aumentou o seu tamanho. Inclusive, vocês puderam perceber que entre as células do vaso sanguíneo houve um afastamento, houve uma vasodilatação. Ok. Olha só, refazendo ou recapitulando esse assunto. O micro-organismo teve acesso ao interior do corpo. Uma vez que ele está dentro do corpo, começam os processos agora de destruição desse micro-organismo. Os processos acontecem de 2 formas, por meio de células e por meio de moléculas. No primeiro momento que eu mostrei para vocês, a célula dendrítica fagocitou o patógeno e foi para o baço ou para o linfonodo apresentar esse antígeno que acabou de ter acesso ao interior do nosso corpo. Essa etapa da apresentação é um segundo momento da nossa discussão. Agora, olhando para essa imagem, vocês agora observaram que sobrou no tecido mastócito e macrófago. Macrófago começou a desempenhar sua função, fagocitose. Durante o processo de fagocitose, foi destruindo os patógenos. E o mastócito também começou a trabalhar contra esse patógeno. Trabalho do mastócito, liberar histamina. Agora,
dentro desse contexto, a primeira molécula liberada neste ambiente onde o patógeno está presente, a histamina é uma molécula que vai desempenhar uma função frente a este patógeno. E qual é a função da histamina? Fazer a vasodilatação e aumentar a permeabilidade capilar. Vocês puderam observar aqui também que o tecido agora mudou a cor. Ficou tudo laranja. Mas imaginem que esse laranja é uma vermelhidão. Significa que houve um extravasamento de hemácias para o tecido, indicando naquele local que ficou vermelho, indicando que está acontecendo um processo inflamatório. Vocês também estão podendo perceber que o macrófago, além do processo de fagocitose, ele também está liberando moléculas no tecido. Uma delas, TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Qual é a função do TNF-alfa num processo inflamatório? Primeiro, vocês estão vendo que o TNF ele é uma citocina. Palavra que vocês já citaram para mim também durante as apresentações dos resumos. Essa citocina ela é conhecida como pró-inflamatória. Então, ela vai favorecer o processo de inflamação. Vocês perceberam que na presença do TNF, o vaso sanguíneo aumentou o seu calibre, aumentando também a permeabilidade do vaso. TNF associado à histamina, ele aumenta o processo de vasodilatação, aumentando também a permeabilidade do vaso. Tá? Bom, aqui esse slide mostra para nós que o TNF tem outras funções também. Não funções apenas locais, como vasodilatação no local onde o patógeno entrou. Ele também tem efeitos sistêmicos. Vocês vão ver aqui 3 colunas. Uma coluna fígado, uma coluna hipotálamo e uma coluna tecido adiposo e muscular. O que isso significa para nós? O TNF sai daquele local onde ocorreu o processo inflamatório, onde está ocorrendo o processo inflamatório, onde ocorreu o processo infeccioso, e daquele local infeccioso, ele sai via corrente sanguínea e se direciona para o fígado. Quando ele chega no fígado, ele estimula os hepatócitos, as células hepáticas, a produzirem 2 proteínas, a proteína C reativa e a proteína ligante de Mannose. Se vocês forem observar nas 2 figuras, a proteína C reativa, ela agora é liberada naquele organismo, naquele corpo, e a proteína C reativa ela chega até o processo infeccioso, até o processo inflamatório, onde está acontecendo a infecção, a inflamação. E nesse local, ela se liga ao patógeno. Aqui nessa figura, o que está em vermelho simboliza para nós o patógeno. E o que está numa figura com 5 lados ali, que é um pentâmero, esse hexágono, tá? A proteína C reativa gruda no patógeno. E vocês puderam perceber que do lado nós temos um macrófago. Então, para a gente entender essa ligação da proteína C reativa, ela sai do fígado, chega até o patógeno e gruda, adere no patógeno. Uma vez que ela está grudada, aderida no patógeno, isso facilita o processo de fagocitose, melhorando a função do macrófago, que é o processo de fagocitose e destruição do patógeno. Só para a gente recapitular, TNF, ele sai do processo, do local infeccioso, migra até o fígado, e no fígado, o TNF-alfa estimula os hepatócitos a produzirem proteína C reativa. Essa proteína C reativa é liberada na corrente sanguínea, ela chega até o patógeno, e quando ela está próximo do patógeno, ela se liga ao patógeno. E uma vez que a proteína C reativa está ligada ao patógeno,
essa união, proteína C reativa mais patógeno, facilita o processo de fagocitose. Também observamos que o TNF-alfa, quando chega no fígado, além de estimular os hepatócitos a produzirem proteína C reativa, o TNF-alfa também estimula os hepatócitos a produzirem uma proteína ligante de manose, que tem a mesma função da proteína C reativa: marcar patógeno e facilitar a fagocitose. Num outro momento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a proteína ligante de manose, também conhecida como lectina. Num outro momento, eu volto a falar dela para vocês. Ela tem uma função a mais, além desta que eu estou apresentando para vocês aqui. Muito bem, TNF-alfa saiu do foco infeccioso, onde está acontecendo a inflamação, e o TNF-alfa migra para o hipotálamo. E no hipotálamo, olha só qual é a função do TNF-alfa no hipotálamo: aumentar a temperatura corporal, sinalizando uma das etapas da inflamação, que é o aumento da temperatura corpórea, que é o calor. O TNF-alfa, além de migrar para o fígado ou migrar para o hipotálamo, ele também pode ir para o tecido adiposo e tecido muscular. E quando ele chega no tecido adiposo ou no tecido muscular, ele mobiliza, o TNF-alfa vai mobilizar proteínas e energia. Mobilização de proteínas pró-inflamatórias e energia direcionada para a destruição do patógeno. TNF-alfa, produzido pelo macrófago no início de um processo inflamatório, no início de um processo infeccioso, ele tem 4 funções. Uma, ajudar na permeabilidade do vaso, na vasodilatação. Essa é uma ação dele local. E o TNF também ele pode ajudar no processo inflamatório, indo até o fígado, até o hipotálamo ou até o tecido adiposo e tecido muscular. E o TNF faz no fígado? Estimula a produção de proteína C reativa e proteína ligante de manose. E qual é a consequência da produção dessas duas proteínas? Marcação do patógeno e favorecimento da fagocitose, intensificando o processo de destruição do patógeno. O TNF-alfa ele também migra para o hipotálamo, e no hipotálamo ele aumenta a temperatura. E o aumento da temperatura, como nós falamos, é um fator que limita o crescimento de um patógeno dentro do nosso organismo. E no tecido adiposo, tecido muscular, o TNF-alfa ele ajuda na mobilização de proteínas e energia direcionadas, a energia, principalmente a energia direcionada à energia necessária para a destruição daquele patógeno, para que não falte energia para que as células do sistema imune possam destruir aquele agente infeccioso que acabou de entrar no interior do nosso organismo. Voltando nessa figura, vocês vão ver que, além do TNF-alfa, nós temos também os metabólitos do ácido araquidônico, que são liberados pelo macrófago. Os metabólitos do ácido araquidônico são 3: leucotrieno, PAF e prostaglandina. Leucotrieno, o PAF é conhecido como fator ativador de plaquetas, e prostaglandina. Qual a função dos metabólitos do ácido araquidônico? A função dos metabólitos do ácido araquidônico está ligado com a vasodilatação, permeabilidade do vaso. Estão ligados também com dor e febre. A prostaglandina está relacionada diretamente com a indução do calor, aumenta a temperatura corpórea. O leucotrieno está relacionado com a indução da dor. E o fator ativador de plaquetas, que é o PAF, está ligado à permeabilidade e vasodilatação. Muito bem. O que nós podemos ver neste primeiro momento, nessa primeira apresentação? Uma vez que o patógeno está dentro do corpo,
ele vai receber a ação imunológica de células e moléculas. Nesse primeiro momento, nós falamos da célula dendrítica, falamos do macrófago e falamos do mastócito. E falamos também das moléculas que estão inseridas nesse início, nesse contexto inicial, que também fazem o controle do patógeno que teve acesso ao interior do nosso corpo. Nós falamos da histamina, falamos do TNF-alfa e dos metabólitos do ácido araquidônico. Turma, agora eu vou deixar uma atividade para vocês no fórum, para que nós possamos trocar ideias sobre esse primeiro assunto apresentado para vocês.